Bom, meus amigos, nesse episódio do Cybercop, ele é o antepenúltimo, então estamos chegando ao final da série, por assim dizer. Aquela que foi iniciado ali o projeto de construção da barreira protetora de Tóquio, ele está em fase de conclusão. Está chegando ao final, falta detalhes para ele ser concluído. Lembra que isso já envolveu, por exemplo, a vinda de especialistas a Tóquio, especialistas em segurança em prol desse projeto. Também tem aquela questão da energia líquida ali, enfim, que o Akira transportou, enfim, várias coisas ali que estão sendo desenvolvidas para a proteção de Tóquio. E aí ali eles estão de uma certa forma discutindo entre eles, quando essa barreira estiver pronta, enfim, a DCAP não poderá mais nos atacar, enfim. Aí tem uma hora que o Ryoichi levanta um ponto assim, olha, mas eu quero ver a cara da DCAP quando descobrir. E aí eles ficam assim, não. Eles olham com uma cara assim e o Ryoichi questiona, tá, mas por que vocês estão olhando assim? Aí eles dizem, Ryoichi, se eles descobrirem, eles virão com mais força. Aí a ideia que se tem ali é, bom, o terrível ataque da DCAP está por vir. E aí tá, enfim, o Capitão Oda ali, ele tem, se tem algumas lembranças ali, ele tem a lembrança, por exemplo, de todos ali falam assim, tudo que nós fizemos até agora foi defender Tóquio. E eles dizem, nós vamos ficar, enfim, vamos defender Tóquio. E o Capitão Oda lembra, por exemplo, da vez que o Akira o salvou, aquela vez que houve de certa forma, um sósia dele, um clone que o Android fez. Também aquela lembrança do Júpiter para impedir o satélite subindo com a sua Blade Liner, enfim. E aí tem uma hora que o Capitão Oda ele está se retirando ali da sala e ele diz assim, olha, eu só envolvi vocês em missões perigosas. No caso das batalhas que todos eles passaram. E ele diz assim, olha, dessa vez eu não queria envolvê-los, enfim. E aí, quando ele está se retirando, ele diz assim, olha, pensem e depois deem resposta. Enfim, é para eles refletirem se vão querer lutar, enfim, ou não. Aí há uma possibilidade aí de, digamos assim, dissolver o Zack, acabar com o Zack. O que demonstra o que vai ser tão eficiente a ideia dessa barreira de proteção. Lembra que, por exemplo, no último capítulo do Inspector e do Soul Grey, aí tá, vai acabar a equipe, porque já se tem novas armaduras para a polícia, enfim. E aí o Capitão Masaki, o Comandante Masaki, ele cumprimenta cada um, peça sua continência, e aí demonstra ali, cada um toma seu rumo para onde vai. Aqui nesse caso do Cybercop, aqui no Zack, existe essa possibilidade, mas não é uma despedida na verdade. Ele aguarda a resposta deles. Enfim. Lá na DCAP, o Barão Kageyama está reunindo todos ali e ele relata, o Cybercop tem um plano de defesa para Tóquio, enfim. Vamos descobrir, vamos acabar com esse plano. E aí o Dr. Floyd ele diz, olha, chegou a hora de destruirmos o Cybercop, enfim. E o Barão Kageyama ele pede que todos os três, no caso, o Professor Floyd, a Luna e a Madame Dame, unam forças. E ele relembra a Luna sobre a morte do seu irmão, enfim, o Dr. Einstein. E ele pede que eles unam força, enfim. E a Madame Dame diz, mas não vai ser muito difícil descobrir esse plano, enfim. Aí a Luna se propõe assim, não, sobre descobrir o plano, deixa comigo. E o Barão questiona, mas o que tu vai fazer? Não, eu vou me disfarçar de uma secretária importante. Uma secretária, no caso, lá da cúpula. Tudo bem. Nesse momento aí, cada integrante do Zack ali, no caso, faço referência aqui ao Takeda, ao Ryoichi, ao Osamu e ao Akira, cada um tem
lembranças dos momentos em que passou no Zack. Por exemplo, o Osamu tem a lembrança daquele momento que sua mãe queria tirá-lo do Zack, queria que ele voltasse para sua família, enfim, ele disse, não, eu não posso voltar enquanto eu não ser melhor que meu irmão. No caso, o irmão dele era um policial. Tinha morrido, enfim. E aí ele lembra que ele deixou a sua família e foi lutar, e aí tem aquela batalha dele, tem aquele capítulo da Velocidade de Mercúrio que ele luta lá naquela usina de energia. O Akira lembra dos seus combates, tem uma lá que ele luta lá num campo lá contra era um avião, um lança-míssil, enfim, um caça. Ele tira o seu capacete, usa sua bazuca, enfim. O Ryoichi lembra daquela vez que ele foi salvar os seus irmãos e que ele luta sozinho e havia falha na unidade Cyber e no último momento, quando o Android vai eliminá-lo, a arma dispara, a arma volta a funcionar. O Takeda lembra, junto com a Tomoko lembra, lembra a primeira vez que eu te conheci, enfim, que ela deu um tapa na cara dele, que foi naquele episódio que ele vai salvá-la no prédio, enfim. E tem mais outro, ele lembra também daquele episódio aquele momento que ele queria sair do Zack, que a Dami o tinha enganado, como a Dami leu o seu futuro ali, enfim. E eles lembram de tudo isso, cada momento que passaram no Zack, episódios que já discutimos aqui. Enfim, aí chega um momento ali, até esse momento a Tomoko tá falando com o Takeda, e o Akira chega, ó, Takeda, é a tua vez ali de ele ficar lá, cuidar, que eu tenho que levar os documentos para ali, a cúpula de segurança de Tóquio, enfim. E nisso o Akira, ele sai com uma mala, enfim, ele vai lá, ele chega lá com uma mala, ele vai entregar Quanto ao plano secreto da Força de Defesa, pode deixar por minha conta. O que pretende? Disfarçar-me de um adversário importante. Será fácil para mim. os seus documentos. E no que ele está chegando ali, a Luna, claro, que disfarçada de secretária, ela está vindo de encontro a ele. Eles se encontram e aí ele fica surpreso ao vê-lo. Ah, você aqui. E aí ele tem aquela lembrança, lembra daquele episódio que ele leva a carga perigosa ali, enfim, da energia líquida. E tem aquele momento que a Luna sai da caminhonete ali, depois quando está tendo o ataque ali das criaturas de Luna, da Dessap, ele sai da caminhonete e ocorre uma explosão. E nem o Akira e o Lucifer eles ficam com uma cara assim, o que aconteceu? Eles não entendem. E aí o Akira, você se salvou, enfim. E aí tem um bate-papo entre eles. E aí o Akira diz, não, espera um pouquinho que eu vou entregar esses documentos e depois vamos conversar, enfim. E ele vai lá, entrega a mala, e volta e conversa com a Luna. Daí ele vai caminhando com a Luna e conversando. Aí ele faz referência, olha, são os monstros, enfim, essa Destrap não respeita a vida de ninguém, os ataques dele, enfim. E aí ele lembra cada momento, cada ataque da Destrap e ele diz, mas o pior, o mais terrível está por vir, enfim. Ele está caminhando com a Luna e conversando com a Luna. E lembra que naquela vez da carga perigosa lá, que ele está levando energia líquida, a Luna está ali para destruir o Cybercorp. Ela tem raiva de todos que estavam envolvidos na morte do irmão dela, a questão, né? E no caso o Akira está. Mas quando o Akira, a hora no carro, ele fala assim, que ela inventa aquela história, meu irmão morreu e eu fiquei aqui na montanha para vingá-lo, ele diz, olha, eu sei o que você está passando, porque eu vinguei meu pai, então assim que der, vingue o seu irmão, enfim. Parece que ela se sensibilizou com aquilo ali, que teve nesse momento o Barão Kageyama estava dizendo para ela enviar o seu Android e ela não enviava. Ela meio que teve uma sensibilidade com aquilo. E aqui eles estão conversando, enfim. E aí nessa caminhada, chega numa hora dessa caminhada, digamos assim, quase o fim da caminhada deles, o Akira a leva, não a faz entrar, mas a leva de frente ao alojamento. Ele diz, olha, é aqui que nós moramos. Então,
já fica claro nesse episódio. O alojamento do Zack ele é externo à base, e aí fica aquela questão que uma vez questionamos, como é que o Lúcifer... Lembra quando surgiu a Luna? Aí tinha as criaturas dela, salamandra, tartaruga, águia, o tigre. E tem um episódio que o Lúcifer chega ali com uma fita cassete e ele mostra pra eles, como... Ele mostra os detalhes de cada um, como é que vocês não vão conseguir vencê-los, enfim. Daí os membros do Zack têm que aprimorar suas habilidades. E aí ele fica se questionando, mas como é que o Lúcifer entrou ali? Então, ele chegou ali porque o alojamento é externo ao Zack. Enfim, é outro lugar. É acessível a qualquer um. E aí tá. Nisso ele mostra o alojamento e a Dami ela tá disfarçada observando. E ela pensa, depois que ele mostrou o alojamento, ele diz, é aqui que nós moramos, enfim. A Dami diz, antes de acabar com a cidade de Tóquio, eu vou acabar com o alojamento. E aí tá. Quando o Akira, ele diz pra ela assim, meus amigos estão trabalhando agora, mas eles já vão chegar, espere um pouco, enfim. E aí a Luna diz assim, não, mas eu não quero ficar, eu tenho que ir embora. E ela tá se retirando, ele tenta de uma certa forma contê-la. E ele diz, olha, mas eu quero contar sobre o meu trabalho que não é... eu quero contar sobre os meus sonhos, enfim. E aí a Luna diz assim, não, eu não mereço ouvir seus sonhos, não sou digna, mais ou menos com essas palavras assim. Eu não posso ouvir seus sonhos. E lembra, desde aquela conversa no transporte da carga, há uma sensibilidade da Luna para com ele. Como é que eu vou te dizer? Sei lá, um algo sentimental. Que de uma certa forma, um integrante da DCAP não deveria ter, digamos assim, sentimentos. Enfim. E aí ela se retira. Tá. Aí depois lá dentro do Zack, o Capitão Oda, ele tá falando pra Shimazu, olha Shimazu, eu não queria que na verdade ninguém voltasse. Lembra que ele deu tempo pra eles responderem. Ele disse, olha, eu não queria que ninguém voltasse, e até queria que tu tomasse teu rumo. No caso ele tá falando pra Shimazu. E lembra que a Shimazu, naquele episódio da Tomoko, que a Tomoko tem uma oportunidade de se casar, a Shimazu ela fala, olha, ela relata pra Tomoko, olha, eu era apaixonada por alguém que trabalhou aqui no Zack e ele morreu defendendo as unidades cyber. E ela diz assim, olha, aqui no Zack aqui, eu fico porque eu lembro dele, enfim, e tenho o Cybercop como filhos. Ela tem essa lembrança dela, de quem ela amou, enfim. Tudo bem. E aí começa a chegar. Chega primeiro o Takeda, depois chega a Tomoko, chega o Takeda, o Akira, a Tomoko, o Ryoichi, o Osamu, depois chega o Yazawa, até a Miho, que estava com pedido de demissão, chega, toda a equipe volta, enfim. E aí, enfim, o Cybercop diz, nós vamos proteger Tóquio, se eu morrer protegendo Tóquio, eu não vou me arrepender, eu vou continuar, capitão. Enfim, o capitão fica feliz com aquilo. Ele não está forçando ninguém. Nesse episódio houve a possibilidade de dissolver a equipe do Zack. Mas eles decidiram voluntariamente, digamos assim, permanecer. Enfim. E aí tá. Nesse momento que eles dão uma resposta ao capitão, o capitão diz assim, não, mas quem tem família em Tóquio, volte essa noite para passar com a sua família. E dá a entender ali que a única que tem família em Tóquio é a Tomoko. E aí o Takeda diz pra ela, olha, volte para sua família antes da luta começar. Enfim, tá. Aí depois acontece um momento ali que eles estão no alojamento dormindo. Até eu acho que nesse momento ali, por isso, volte, passe a noite com a sua família, não demonstra a Tomoko ali. A Tomoko não está no alojamento nesse momento, mas tá os rapazes. E aí tá chegando o androide da Madame Dami e as criaturas, aquelas criaturas pretas que é iguais às criaturas de Luna, podemos dizer assim. E aí quando eles estão chegando, o Lúcifer aparece na frente. Aparece com sua roupa normal, não com a unidade cyber, né? Ele diz assim, por que não nos deixa dormir, enfim. E aí o Lúcifer luta
ele luta um pouco com as criaturas de Luna, e depois ele se reveste da sua unidade luz, da sua unidade cyber. E aí tem um momento ali que ele é atingido e como se ele fosse assim arremessado contra um vidro ali, vidro quebra, enfim. E aí nesse momento o Yazawa, ele faz o comunicado ali por telão ali, enfim. Ele diz assim, pessoal, a Decept está aí, fujam daí, enfim. E aí eles ficam, como eles nos descobriram? Só um adendo, acho que nessa questão de mostrar o alojamento secreto, acho que, salvo engano meu, isso ocorre, acho que nos Changeman, acho que há um episódio assim, se eu não me engano, não sei se é o Pegasus que demonstra o alojamento secreto, enfim, mas... Enfim. Aí a Decept já sabe onde é o alojamento. Daí, tá, quando ele, de certa forma, quando ele se desvencilha do Lúcifer, aí eles vão, o engraçado é que quando eles vão abrir o alojamento ali, aí a criatura da Decept ela só aperta um botão, não tem uma senha, um código, né? Isso aí ficou meio estranho, mas enfim. Aí abre a porta do alojamento, aí ele vê que o alojamento tá vazio. Chegamos tarde demais, enfim, mas ainda destrói o alojamento. E depois Claro, daí já tinham saído no elevador ali os integrantes ali por causa do aviso do Yazawa. Depois, o Android e as criaturas estão correndo ali em direção a um outro lugar ali. E chega o Lúcifer. E aí vai enfrentá-los. E o Lúcifer chama o seu Gigamax. Quando o Gigamax está chegando, lembra que o Gigamax sempre vem voando. Ele vai chegar na mão do Lúcifer. O Android dispara, que ele tem uma arma. E desvia o Gigamax do Lúcifer. Enfim. E aí nisso, ali em cima dos containers, aparece o Cybercop. E eles chegam para ajudar o Lúcifer. E aí o Android dispara, enfim. Aí o Lúcifer, enquanto o Cybercop luta, o Lúcifer se desvia um pouco. Sai um pouco daquele bolo ali da briga, digamos assim, da luta. E aí acontece uma luta ali, o Júpiter lutando contra o que pega a sua perna, enfim. O Osamu, no caso, o Mercúrio, o Marte, o Saturno, todos eles lutam. E tem uma hora ali que o Lúcifer, ele tem um encontro ali com o Android entre os containers ali, enfim. Cada um, digamos assim, lutando naquele momento. Tá, aí tem uma hora que o Android ele consegue ali ter uma certa resistência e ele dispara contra todo o Cybercop, enfim, contra todos eles. E aí tem uma hora que o Marte ele pega a hora do Cybercard. E nesse episódio não mostra as Cyberarmas ali saindo do túnel, enfim. Aí só mostra que eles voltaram com a Cyberarma ali. E com a Cyberarma, eles disparam. E no que disparam com a Cyberarma, eles destroem aquelas criaturas pretas que são semelhantes àquelas 4 criaturas de Luna. E fica só o Android. E aí quando fica só o Android, o Júpiter diz, já chega. E aí ele recebe aquela energia de uma outra dimensão, manifesta a sua cyberforça. E ele destrói o Android com aquela sequência o choque total, enfim, aquele golpe dele. Destrói o Android. E aí eles ficam assim nesse episódio, esse é só o começo, enfim. Daí o Lúcifer diz, não, do ataque da Decept, enfim. E aí ele diz assim, não, eu também vou me unir a vocês. Enfim. E aí ele chega e se une ao Cybercop. Lembra que a Tomoko falou, tinha uma época, né, que ela falou nos episódios, tá aí o 5º Cybercop, enfim. Agora o Lúcifer se une e ele acaba se tornando o 5º Cybercop. Enfim. Até chegar
a batalha que está se encaminhando para o final.